para essa semana, para quem trabalha com clínica principalmente. Diz assim, ó: tomarei como exemplo o caso de uma jovem mulher empregada em uma instituição para crianças. Era filha intermediária de uma série de irmãos e irmãs. Durante toda a sua infância, sofreu veementemente inveja do pênis, relacionada com seus dois irmãos, um mais velho e um mais novo, e de ciúme, o qual era repetidamente excitado pelos sucessivos períodos de gravidez da mãe. Vamos já pensar em duas coisas aqui. Primeiro, a questão da inveja do pênis. Isso daí você encontra desde o Freud lá atrás, o que seria a questão da mulher, que seria inclusive o final de uma análise para uma mulher seria constatar, seria subjetivar a questão da inveja do pênis, assim como para o garoto, para o homem, seria se deparar com o rochedo da castração, né? Seriam pontos limites, assim, um ponto que não tem para onde atravessar daí para frente. Isso, obviamente, foi repensado pelos pós-freudianos, mesmo ali na época do Freud já tinha questionamentos em cima disso, mas o importante aqui, quando fala de inveja do pênis, não é para tomar a coisa na sua condição literal, assim, né? Não é simplesmente querer ter um pênis. Tem toda uma questão do pênis e a sua relação com o falo. O falo tem uma dimensão simbólica, uma dimensão imaginária, né? Porque o pênis em si seria ali um pedaço do corpo, né? E não é disso que se trata, ainda mais levando em consideração, como eu já falei naquele meu curso Édipo do Zero, que tem disponível no YouTube. É interessante pensar na questão da inveja do pênis, também dentro de um contexto histórico, de uma supervalorização da figura do homem, do corpo do homem. E claro, quando você fala de inveja do pênis, não está falando só da questão dessa parte do corpo. É toda a questão imaginária e simbólica que tem em torno de privilégios, muitas vezes, de uma suposta potência. E claro, também tem a dimensão daquilo que é saliente. E aí por isso que é interessante, quem quiser procurar mais, tem autores que vão estudar essa questão da saliência no corpo, o que causaria inveja no outro, e dentro dessa perspectiva, um cara chamado Robert Stoller, num livro chamado Perversão, a Forma Erótica do Ódio, que eu já falei aqui várias vezes, ele fala que da mesma forma, pensando para essa via da saliência, que existe a inveja do pênis na menina, teria no garoto, no menino, a inveja do seio, e mesmo na garota ainda, né, pensando que ainda não tem desenvolvido o seio como uma mãe tem. E o Stoller, ele faz esse tipo de afirmação não baseado em achismo, assim, eu acho que é isso. Não. Ele é um cara que faz muito estudo empírico, né, faz muitos estudos ali com pessoas, com comunidade, e ele verificou isso. Ele fala, verifico a inveja do pênis de fato nas meninas, mas também verifico a inveja do seio. Isso não foi falado. Então, só um ponto interessante. E além da inveja, a questão do ciúme em relação à mãe. A mãe que ficou grávida. E tem toda uma questão interessante, porque você pega uma criança, quando a mãe engravida, por exemplo, essa criança, ela é a querida da família, né? A filha única, filho único, e ele é o centro ali da família. E quando ela é engravida, por exemplo, chega por volta de, 6 meses, por exemplo, ela já não pode, muitas vezes, se dedicar ao outro filho, como se dedicava, até pegar no colo, muitas vezes não dá. Então já começa a nutrir desde cedo uma certa hostilidade por parte da criança que já está no mundo, por esse irmãozinho, irmãzinha que vai chegar. Por mais que você fale assim, não, mas eu lembro na minha família, quando minha mãe engravidou do meu irmão, eu era cheio de amores, eu queria muito cuidar. Conversa, né? Esse não foi o afeto originário. O original é o ódio, porque o outro vem para tirar o seu lugar. Eu estou dizendo aqui, obviamente, numa elaboração, pensando aqui nós adultos, pode parecer um absurdo isso, mas vamos pensar na perspectiva da criança, que ela é o centro do mundo e de repente vai chegar uma outra que vai tirar o lugar dela. Só tem um único tipo de afeto, que é o ódio. Eu preciso destruir esse outro que vai atrapalhar minha vida aqui. Então, o ódio tem essa vertente dessa destrutividade, de destruir o outro, né? E dentro de uma perspectiva dessa inveja.
E também tem a questão do ciúme, porque a mãe começa a ter uma preferência, pelo menos, mesmo não ter essa preferência, tem que colocar certos cuidados no filho que está para nascer ou no filho que acabou de nascer. Então pensar na inveja, no caso aqui, em relação aos irmãos, esse que ameaça o lugar, e a questão da inveja do pênis e o desejo de destruição, e em relação à mãe o ciúme, porque ela dá atenção, ela se interessa pelos irmãos e pelo mais novo que veio depois dela. Então duas diferenças, como a inveja destrutiva e o ciúme tem essa questão de querer alcançar esse lugar e poder ocupar esse lugar. Na inveja é impossível ocupar esse lugar, só quero destruir o outro. No ciúme eu quero ocupar esse lugar desse outro. Bom, então esse é o cenário desde criança acontecendo isso. Mas como a fixação do amor, mas com a fixação de amor da criança não era menos forte do que seu ódio, ou seja, o amor ele vem para neutralizar esse ódio. A gente pode pensar então o amor como uma derivação lógica do ódio, por isso que o Lacan vai dizer que o amor é um sintoma. Ele é um sintoma que vem para neutralizar ou de alguma forma dar um destino para o ódio sem ser a destrutividade. Então, o que é interessante essa ideia como uma derivação lógica e colocar o ódio como um afeto originário e o amor como um sintoma derivado desse ódio. Então, com a fixação de amor da criança não era menos forte do que seu ódio, um violento conflito defensivo com seus impulsos negativos sucedeu a um período inicial de desenfreada indisciplina e agressividade infantil. E aí então, estamos nessa situação, você tem o ódio, você tem essa derivação lógica do ódio formando o amor vence aqui nessa história, e essa criança, como tem esse desejo de ser amada pela mãe, o amor ele consegue vencer esse ódio. Para não atacar a mãe, ela faz ali indiretamente ataques através da sua indisciplina. Então uma forma de atacar o outro sem atacar o outro diretamente, que é o que vai acontecer com essa pessoa aqui, vai ser essas situações de indisciplina e de agressividade nas situações, não diretamente com a mãe. Temia que a manifestação de seu ódio lhe fizesse perder o amor materno, do qual não suportava ser privada. Então não podia odiar a mãe porque queria o amor dessa mãe. Olha que complicado isso, né? Como é que eu posso odiar uma pessoa de quem eu espero amor, por quem eu quero ser amado ou amada? Então, para evitar isso, para não odiar a mãe, ela criava ali uma situação de irresponsabilidade, indisciplina e agressividade, colocando o seu ódio nessas ações e preservando o amor para que a mãe não retalhasse. Também temia que a mãe a punisse e se criticava da maneira mais severa, por suas ânsias proibidas de vingança. Então, além de tudo isso, ela começa, e é um interessante movimento, esse ódio que seria originariamente contra esses irmãos e contra a mãe, contra o irmão pode até aparecer ali no exercício, mas o maior ódio está em relação à mãe, que tem esses outros filhos, que dá preferência a esse outro filho mais novo. E aí então esse ódio, para não ser exercido, não ser mostrado, para não perder o amor dessa mãe, o que ela faz? Ela exerce esse ódio nas ações. Depois ela começa a atacar a ela mesma. Ataca ela mesma como uma forma de voltar o ódio contra si mesma, mas também tem um ponto interessante que tem nesse caso clínico. Existe, como tem esse desejo de hostilidade em relação à mãe, existe um medo de que a mãe descubra isso e aí então se volte contra ela. Então o que ela faz? Ela se pune antes que o outro a puna. Olha que estratégia neurótica interessante aqui. Eu já vou me punir, eu já vou me atacar, eu já vou de alguma forma me diminuir para que o outro nem precise fazer isso. Então tem pessoas que têm essa posição na vida, muitas vezes dentro de um cenário obsessivo assim, de colocar uma situação de miséria para si mesmo, de violência contra si mesmo, de ataque contra si mesmo, como forma de dizer assim pro outro, ó, não precisa fazer nada comigo que eu já estou fazendo, tá vendo? Não precisa me atacar. E foi baseado nessa ideia que quando começou a pandemia, que muita gente falou assim, nossa, o que será das pessoas na clínica? E eu apostei, né, pensando comigo ali, conversei até com alguns colegas, falei, muita gente vai acabar melhorando da sua neurose. Por quê? Porque tem sempre esse medo de que vem uma retaliação do outro, então eu me coloco numa vida miserável.
Beleza, mas se uma desgraça real acontece, eu não preciso mais colocar essa vida miserável para mim, porque a vida já está miserável. Então, o Freud inclusive diz isso num texto chamado Compêndio da Psicanálise. A pessoa, ela tem que sofrer de alguma forma. Ela fica então ali se punindo, fica ali nesse lugar de miséria, dentro de uma perspectiva psíquica, ainda que na realidade não esteja acontecendo nada disso. Mas se algo da realidade a faz sofrer, como por exemplo uma pandemia, a pessoa pode se livrar do seu sofrimento psíquico, afinal já está numa perspectiva de sofrimento real. Voltando aqui para o caso, para evitar que a mãe a punisse por conta do seu desejo de vingança em relação à mãe e sua posição com os outros irmãos, ela se ataca antes, ela se deprecia antes, ela é violenta contra ela mesma, para que a mãe não precise ser violenta com ela, não precise atacá-la. Mas se porventura a mãe o fizesse, ela poderia se livrar desse lugar de autoflagelo. É muito interessante isso aqui, porque apesar de ser um caso de uma mulher, e aqui está contando da infância dela, a configuração da sua neurose, isso aqui você encontra em relacionamentos afetivos, você encontra em casais fazendo isso. Você encontra esse lugar de ficar se colocando no lugar de sofrimento, se colocando no lugar de autodepreciação, como forma de evitar que o parceiro ou parceira faça isso. Mas esse assunto para um próximo Bom Dia, de amanhã na verdade, que eu vou seguir aqui o que vocês comentaram, se é que tiveram comentários, porque eu tenho que atender já já. E aqui bom dia para vocês e até o próximo Bom Dia Psicanálise, que é amanhã. Tchau, tchau.